Olá, amigos. Hoje a gente começa o nosso curso de Introdução à Análise de Dados. Esse curso faz parte do nosso projeto de iniciação científica, Análise de Dados para Suporte à Tomada de Decisão. Então, bom, a ideia do nosso projeto é que a gente treine a nossa capacidade de desenvolver projetos que nos guiem na elaboração de relatórios técnicos ou científicos que nos permitam tomar melhores decisões ou ajudar aquelas pessoas que devem, que são obrigadas ou que de qualquer forma vão tomar decisões. Bem, a gente está desenvolvendo esse projeto, né, uma aposta pessoal minha, é que esse tipo de habilidade é fundamental para melhorar a nossa empregabilidade e a nossa responsabilidade social, né? Mais fácil que nós atuemos como cidadãos no mundo se a gente consegue analisar a realidade para tomar decisões melhor informadas. Bom, esse curso aceita como requisito o curso de informática básica para pesquisa, né? O link vai estar aqui embaixo, é uma playlist gratuita no YouTube oferecida pelo Uniswan. Recomendo fortemente que todo mundo que vá conduzir as atividades desse curso realize esse curso antes de começarmos. Bom, como eu comentei, né, o nosso objetivo é desenvolver as habilidades de identificação de oportunidade, do uso de análise de dados para suporte à tomada de decisão, né, então que analisar dados para tomar decisões melhor informado é valor, né, é valorizado, é importante, parece que está bem estabelecido, mas a gente precisa treinar a identificação dessas oportunidades, né? Muito porque parece que boa parte dos projetos de investigação que a gente tem acesso são projetos grandes. E no nosso dia a dia, como profissional, como pesquisador ou como cidadão, a gente tem a oportunidade de usar projetos muito pequenos, projetos de uma, duas páginas, que geram relatórios também muito pequenos, muito objetivos e que são muito úteis, né? Então a gente vai treinar justamente a execução desse tipo de projeto nesse curso. Uma vez que a gente identifica essa oportunidade, é importante que a gente consiga selecionar conjuntos de dados que são úteis nesse cenário, né? Então a gente poderia, e é muito comum, coletar dados, né? O que a gente chamaria de dados primários, né? Que a gente coleta com o objetivo de responder as perguntas que a gente tem para tomar decisões melhores. Mas também é muito comum que a gente use o esforço de outros colegas, com dados já coletados, né? O que a gente chama de análise de dados secundários. Nesse curso a gente vai usar dados secundários disponibilizados publicamente pelo governo ou não, entendendo que é uma forma da gente otimizar a implementação desse tipo de análise, né? Uma vez que a gente treine a nossa capacidade de identificar cenários em que a análise de dados é importante, pode melhorar o nosso valor como cidadão ou como empregado, como empregador, enfim, né? Nossa atuação no mundo. É importante também que a gente treine a identificação de dados que podem dar suporte a essa análise, né, que serão usados nessa análise. Então, isso faz parte do escopo do nosso projeto. É importante também, cara, que a gente consiga organizar arquivos e diretórios, né? Então, a gente hoje em dia vive num mundo altamente digitalizado, né? Então, quando a gente fala em conduzir pesquisa, eu acho que ninguém está imaginando que a gente vai preencher planilhas manuais num caderno e analisar isso usando calculadoras. Apesar de que isso já seria alguma coisa digital, né? Mas a gente vai fazer todo o nosso esforço de organização de pesquisa num computador. Então vamos treinar a nossa capacidade de organizar os arquivos e diretórios que vão conter as informações que nós vamos utilizar e reutilizar provavelmente ao longo da nossa carreira. Bom, como a gente acabou de comentar, né, isso tudo se dá no ambiente digital, então a gente vai treinar também a nossa habilidade de utilizar ferramentas de gestão de arquivos e análise de dados. Né, um gestor de planilhas e analisadores de dados, pacotes estatísticos que a gente já deu uma olhada lá na nossa informática básica da pesquisa. Né? Então, olha o link aqui, dá uma retomada lá, mesmo se já tenha feito curso, vale a pena bater o olho lá rapidinho. E a gente vai treinar também a nossa habilidade de elaborar, elaborar relatórios a partir dessas análises feitas baseadas nos projetos que a gente escreveu. É legal. Cara, o modelo de atividade do nosso curso vai ser a elaboração de mini projetos guiados, né? Então, eu selecionei aqui três casos, e a gente vai elaborar junto o projeto, discutindo, né, a oportunidade que esse projeto representa
coletar os dados juntos, né? Vamos dar uma olhada aqui, eu vou gravar a tela, a gente vai fazendo junto, e elaborar os relatórios. E no final, eu proponho, né, vamos dizer que eu proponho fortemente, e para quem estiver envolvido aqui, como que esse curso for parte da atividade de iniciação científica, é um requisito para aprovação, a elaboração de um mini projeto individual. Como é de costume nas atividades de ensino que eu conduzo, a qualidade da entrega é muito secundária na avaliação, o comprometimento e a entrega, de fato, né, o que você entregue, que você leve a sério o processo, é a única coisa que eu vou de fato avaliar. A qualidade final me parece muito secundária. Eu acho que é importante que a gente tenha um ambiente colaborativo, não um ambiente de avaliação ou de seleção. Então, legal. Essa entrega e também os mini projetos que a gente vai conduzir juntos usam a ideia do mínimo produto viável. Então, nós vamos buscar fazer o mínimo necessário para que o nosso projeto guie a nossa análise de dados, que gere um relatório técnico. E vamos tentar fazer isso da forma mais concisa e objetiva possível, cumprindo o nosso objetivo de oferecer suporte à tomada de decisão, né? Então, os nossos mini projetos vão ter de 1 a 2 páginas, assim como os nossos relatórios técnicos. Legal. Me parece muito razoável que a gente use a ideia do primeiro a gente faz, depois a gente melhora, de acordo com o que a gente julgar necessário, né? Acho que quando a gente terminar a elaboração desses mini projetos, a gente vai ter mais autonomia para decidir o que é de fato ou não ferramenta importante a ser aprendida. É, eu vou tentar fazer os vídeos, essas nossas aulas, em drops pequenos de 5 a 10 minutos, né? Acho que é mais fácil para a gente organizar. É, e lembrem que vocês podem entrar em contato comigo, sendo aluno ou não da Uniswan, no momento que vocês quiserem, eu tentarei responder o mais rápido possível. Pessoal, então leiam a descrição do vídeo e em breve nós nos encontramos para a primeira aula do nosso curso.